Olá, boa noite, a paz de Cristo. Amados, eu vou compartilhar hoje aqui com vocês a palavra de Deus, que eu escolhi como tema, pessoas incomuns fazem coisas incomuns. Eu gostaria que quem quiser acompanhar, né? Essa palavra se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 24, tá? Eu vou resumir um pouco aqui, o máximo que eu puder, né? Para nós falarmos sobre isso, sobre pessoas incomuns, né? E que fazem coisas incomuns. Precisamos estar sempre renovando, precisamos estar sempre fazendo coisas incomuns, né? Saindo da nossa zona de conforto, pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus sabedoria para fazermos algo novo, algo diferente, que venha chamar a atenção de Deus em primeiro lugar, né? E de outras pessoas que podem estar colaborando, nos ajudando a cumprir com a nossa missão, com o desígnio que Deus colocou em nossas mãos, né? Mas a nossa parte nós precisamos fazer, e fazer com diligência, e fazer com amor, e fazer em comum. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 24, diz assim, tem como tema aqui, como título, uma esposa para Isaac. Aqui no caso, né, muitos conhecem a história de Abraão, né? Isaac era o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão, né? Que mesmo a esposa dele sendo já idosa, Sara, né? Ela concedeu esse filho, né? E Deus concedeu esse filho a eles, que seria o filho da promessa. E Deus prometeu que a descendência de Isaac seria muito grande, né? Ele mandou que Abraão olhasse para o céu e contasse, visse as estrelas do céu. Tal seria a sua descendência. Então imagina, né? Uma coisa muito linda, né? Essa promessa que Deus fez a Abraão e que Abraão creu. E ela se cumpriu porque ele entrou com uma fé, que é muito importante. Às vezes Deus faz promessas nas nossas vidas e nós não tomamos posse dela. A palavra de Deus ela é cheia de promessas, né? Mas para que elas venham se cumprir, é necessário que nós venhamos tomar posse e que nós venhamos tomar a nossa atitude também de fé. Então aqui diz assim a palavra de Deus no capítulo 24 do livro de Gênesis. Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Como muitos conhecem, né? Sabe que ele foi muito abençoado por Deus, apesar de passar por difíceis provas, né? Mas ele foi persistente e ele sempre obedecendo a Deus. Por isso ele alcançou a vitória dele, por isso ele conseguiu grandes conquistas, por isso ele foi vencedor, porque ele era temente ao Senhor. Aqui no capítulo 2 diz assim: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Que era um povo, né, que sempre lutou contra eles, né? Então ele cria que a descendência de Isaac seria com o mesmo povo dele, né? Na parentela dele. Então ele continua dizendo aqui no 4: mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Olha só, que servo também com atitude em comum, né? Porque se fosse outro, não ia questionar, né? Ia e pronto, né? Que desse, né? Ele ia fazer somente o que Abraão havia falado, mas ele foi além, ele foi à frente, né? Ele pensou no segundo plano, se acontecer isso, né? Será que quando nós temos um chamado, temos uma ordenança de Deus, a gente pensa nisso também, e o segundo plano, né? E se der ruim, né? Como diz aí fora. Então ele teve esse cuidado, ele também foi incomum aqui, né? Ele disse, e Abraão respondeu para ele aqui no capítulo 6, cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Ele sabia que Abraão não podia sair dali, né? Porque a promessa de Deus é que seria ali,
a descendência dele. Então o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Olha aqui Abraão entrando com a fé. Ele profetizou na vida do servo dele, né, que ele poderia ir, porque Deus enviaria um anjo à frente dele, porque ele cria que Deus, o que Deus prometeu, ele não ia voltar atrás. Ele sabia, né, que a promessa que Deus fez se cumpriria. Ele tinha fé, ele acreditava nisso. Então, quando ele mandou o servo dele lá, ele já sabia que Deus ia fazer. Ele já sabia que Deus tinha tudo preparado. E é essa fé que nós precisamos ter quando nós temos algo em mãos para fazer para o reino de Deus. Saber que Deus está à frente, que Deus envia anjos, que Deus abre portas, que Deus realiza. Quando Ele coloca algo, Ele garante. Ele nos garante. Aqui Abraão provou que era incomum também, porque a fé dele era muito grande. Ele já provou em outros anteriores aqui, capítulos anteriores, a fé que ele tinha, né? Ele foi provado para ser aprovado. Então ele era muito temente a Deus e ele tinha muita fé. Então aqui ele disse: se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Ele foi mais longe ainda. Ele livrou o servo dele do juramento porque ele tinha certeza que a mulher viria com ele. Ele tinha certeza que Deus cumpriria. Então ele falou isso pro servo dele, livrando ele do juramento, porque ele já sabia a resposta de Deus para essa causa, para essa situação. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então, amados, ali ele partiu lá para a Mesopotâmia, né, para fazer aquilo que Abraão tinha colocado nas mãos dele para ele fazer, e ele foi. Aqui nós vamos pular aqui para o versículo 11, e ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele fez o quê? No capítulo 12 diz que então ele orou. Amados, tudo aquilo que Deus coloca para nós fazermos, nós precisamos orar. Nós precisamos contar com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós sozinhos nós não fazemos nada. Ele aqui também foi uma pessoa em comum, foi uma pessoa de fé, né? Ele demonstra aqui que ele cria que Deus estava com ele, mas ele orou. Ele já sabia, mas ele orou. Ele já tinha a profecia do Senhor dele lá de Abraão, mas ele orou ao Senhor. Sabe como que ele orou? Ele orou pedindo uma confirmação, porque ele queria fazer algo em comum, ele queria fazer algo com excelência para o Senhor dele. Então ele orou ao Senhor, diz aqui a palavra de Deus: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu Senhor. Olha só. Não é fácil não, hein? Né? Ele foi em comum, porque olha o que ele propôs aqui a Deus, o que ele pediu a Deus, né? Uma prova real de que aquela seria a mulher escolhida por Deus para se casar, né? Com o filho de Abraão, com Isaque. Olha, porque uma coisa, ele está pedindo aqui a Deus uma coisa em comum da parte da mulher, né? Porque, imagina, servir água para ele é uma coisa, mas servir água para todos os camelos dele teria que ser uma mulher bem comum, né? Com uma atitude nobre, com uma atitude corajosa, uma mulher com muita intrepidez, né? Mas ele foi ousado aqui. Então, antes que ele terminasse de orar, diz aqui no capítulo 15, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era
muito bonita, diz a palavra de Deus, que ela era bonita, formosa, virgem, não havia nenhum homem tocado nela, a palavra de Deus fala aqui. Então Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. No 19 diz assim: depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Olha aí a resposta de Deus para ele. Que tremendo! Que tremendo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela foi ousada, ela foi intrépida, ela foi diferente, ela fez com excelência, ela foi além daquilo que foi solicitado para ela. Mas isso por quê? Porque ela já tinha uma conexão grande com Deus. Quando nós temos uma conexão com Deus, uma intimidade, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, ele nos garante, ele diz: vai que eu te garanto. Ela, para ter essa atitude aqui, ela tinha que ter muita intimidade com Deus, porque qual mulher, né, na sua força física, conseguiria dar água para todos aqueles animais? Né? Ela teve que exercer uma grande força, mas essa força vinha do Senhor para ela. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Olha que tremendo. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Ele ficou observando se aquela era realmente a resposta de Deus. Mas claro que era, né? Ele não pediu que ela desse de beber aos animais, mas ela foi generosa. Olha uma característica dela. Ela foi generosa, ela foi atenciosa, ela estava observadora, ela observou a necessidade. Será que nós temos sido pessoas observadoras? Será que nós estamos observando que ao nosso lado tem alguém que precisa da nossa ajuda, que precisa que a gente vá além daquilo que ela está pedindo? Vai ver que ela te pede algo, mas você precisa ir além do que ela está pedindo. Aqui Deus nos alerta sobre isso com essa palavra. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há um lugar na casa de seu pai para os meus companheiros passarmos a noite. Olha só o que ela responde. No 24 ela diz assim: sou filha de Betuel, filho de Milca. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Olha que tremendo. Aqui fecha, né? Eu paro aqui, porque acho que não precisa nem dizer mais nada, né? Ela foi além, muito além, além dela dar água para todos aqueles animais, ela ainda ofereceu hospedagem. Ela foi uma mulher caridosa, uma mulher atenciosa, né? Nós precisamos servir, nós precisamos aprender a servirmos as outras pessoas. Deus não nos colocou neste mundo para vivermos num mundinho egoísta. Deus nos colocou para ajudarmos uns aos outros, para sermos servos de Deus e sermos servos daqueles que necessitam da nossa ajuda. Nós precisamos pedir esse discernimento a Deus. Nós vemos características nessa mulher de ousadia, de intrepidez, de generosidade. Olha quanta coisa, quantas características positivas Rebeca tem, né? Então, por isso ela foi escolhida. Ela não foi escolhida em vão, ela foi escolhida por Deus. Né? Quando Deus escolhe, Ele prepara tudo, Ele capacita. Por isso Deus e Abraão, com a intimidade que ele tinha com Deus também, né? E o servo dele também, por isso que tudo se cumpriu, porque houve aí coisas incomuns, pessoas incomuns fazendo coisas incomuns para que a ação de Deus pudesse acontecer. Porque Deus entra com o milagre, mas nós precisamos entrar com a nossa atitude de fé, com a nossa intrepidez. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Deus vai entrar no momento certo, na hora que for necessário. Então aqui nós vemos
né? Nós vemos, imagina como que Rebeca, né, conseguiu fazer isso. Que ousadia, que intrepidez, que coisa maravilhosa. Então o seu pedido foi incomum. Ele queria, a mulher ofereceu água voluntariamente. Ela respondeu na hora aquilo que o servo tinha colocado diante de Deus. Ela foi mais ainda, ela ofereceu hospedagem, né? Ela deu tudo aquilo que ela tinha de melhor. Se Deus coloca alguma coisa na sua mão, dê o que você tem de melhor, faça além, faça com excelência. Imagine a difícil tarefa de dar água com apenas um jarro e uma caravana de camelos. Imagina quanto esforço aquela mulher teve, mas ela não mediu esforços. Ela foi em frente, ela perseverou, ela lutou. Seja desbravadora, seja lutadora do Senhor. Abraão procurava para seu filho uma mulher zelosa, observadora, carinhosa. Ela não poderia ser nem um pouco preguiçosa. Mulher preguiçosa não chega a lugar nenhum. Mulher que procrastina. Estou falando mulher, mas serve para homem também. Nós precisamos, não só mulheres, mas como homens também, sermos melhores, sermos incomuns, fazermos além daquilo que nos pede, fazermos com excelência. Homens ricos não toleram homens ricos não toleram o que homens pobres tolerariam. Homens ricos como Abraão, como Isaac, não ia querer uma mulher, né? Uma mulher sem ousadia, uma mulher que não fosse desbravadora, que não lutasse junto. Ela foi provada para ser aprovada. Então nós precisamos fazer sempre o melhor. Isso aconteceu e acabando ela de dar de beber, ela ainda disse, né? Também tirei água para os teus camelos e para todos. Então ali ela respondendo ao questionamento do servo, né? E então é isso que nós vemos aqui. Ela fez coisa em comum, né? O servo de Abraão fez coisa em comum. Abraão fez coisa em comum. Rebeca deixou seus afazeres de lado naquele dia, quando viu um viajante cansado e sedento. Será que nós estamos deixando as nossas coisas de lado para atender alguém que está precisando da nossa ajuda? Isso é ser incomum. Ela não quis que o homem tomasse conta dela, mas ela quis tomar conta dele. Não desejou ser servida, mas desejou servir. Será que nós estamos desejando mais ser servidos do que servir? Nós precisamos desejar servir mais do que ser servidos. Ela não quis alguém para tornar sua vida mais fácil, quis, porém, fazer a vida de outra pessoa mais fácil. É assim que nós ganhamos no reino de Deus. Rebeca não esperou que lhes pedisse, ela perguntou, honrou a solicitação do homem cansado. Ela observou que ele precisava de mais e fez isso no mesmo instante, pois ela era diligente. Olha aí, outra característica positiva de Rebeca, a diligência. Nós precisamos ser diligentes. Na Bíblia está escrito que ela apressou-se e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os camelos. Está lá no capítulo 24, no versículo 20. Ela era completa. Precisamos ser completos no reino de Deus. Precisamos ser completos naquilo que nos é designado, aquilo que vem para as nossas mãos. Servos notam servos. Servos de qualidade discernem um servo de qualidade. Servos incomuns reconhecem um servo incomum. Esse homem era o servo preferido de Abraão. Era confiável, diligente, cuidadoso. Sua integridade qualificou para selecionar a mulher que herdaria toda a fortuna de Abraão e de Isaac. Ele também não era qualquer um, ele também tinha atitudes incomuns. Perguntou-se... Esse homem fez perguntas a Rebeca. Ele também foi além. Ele não ficou só ali na ordem que ele recebeu, porque ele queria saber se ele estava fazendo a missão dele conforme for entregue na mão dele. Ele fez perguntas sobre a família dela, perguntou se era possível passar a noite ali, e no mesmo momento ela teve hospitalidade. Será que nós estamos tendo hospitalidade com as pessoas que precisam de hospitalidade nossa? Será que nós estamos sabendo receber? Estamos sendo também bons hospedeiros, né? Já estamos aprendendo isso aqui também. A hospitalidade da moça fluiu como um rio. Na mesma hora, ela ofereceu a hospedagem para eles. Pessoas grandiosas são sempre gentis. Conclusão, ela foi escolhida e casou-se com Isaac. Tornou-se a mãe de Jacó e a avó de José.
Agora você entende de onde José recebeu sua capacidade de zelo e habilidade de tomar conta dos negócios dos outros. Alguém está observando cuidadosamente suas reações em relação às adversidades e dificuldades. Será que na hora da dificuldade e da adversidade você não está sendo zeloso? Você não está sendo generoso? A gente tem que deixar de lado os nossos problemas e servir sempre. Procurarmos servir ao invés de sermos servidos. Há momentos, que nós não conseguimos, que nós precisamos ser servidos também. Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. As vitórias falam por si mesmas. À medida que os outros observam a sua vida, vão sendo afetados por seu foco, suas vitórias e sua resistência. Você sabia que tem pessoas observando você? A sua resistência, o seu foco, a sua perseverança, mesmo diante das lutas, você continua lutando, você continua perseverando, você está sendo observado e você está sendo exemplo para outras pessoas. Outras pessoas que talvez estejam desanimadas, que talvez estejam cansadas, estão vendo em você, na sua resistência, na sua perseverança, com Deus, é claro, porque a nossa força vem dele, através dele. As pessoas estão, talvez, sendo edificadas através da sua resistência, da sua fé, da sua perseverança. Então, aqui, amados, nós aprendemos isso. Nós aprendemos a fazer o melhor, a fazer com excelência, a ir além, a sermos pessoas incomuns. Comece a ser excelente agora. Não espere até que chegue um futuro glorioso. Dedique-se ao máximo, imediatamente. Seus esforços estão sendo multiplicados e observados, principalmente lá do Todo-Poderoso. Ele observa tudo, porque ele observa o exterior e o interior. Ele sabe qual a intenção do teu coração quando você está fazendo algo para o reino, para alguém. Ele sabe. Então, faça com excelência, faça de coração, faça com o coração alegre. As recompensas são inevitáveis. Imagine você estar correndo diariamente a corrida da vida. Uma multidão está observando, muito mais do que você pode imaginar. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixamos de lado o embaraço, deixamos de lado as coisas que estão tentando nos fazer parar e corramos em busca da proposta que Deus colocou para nós. É tremendo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Corra no dia de hoje com excelência. Alguém está observando você e pode ser a ponte para a sua próxima conquista. Lembre-se, alguém o observa, pode ajudá-lo grandemente em seu desígnio. Amém? Deus está te observando, Deus conhece a intenção do seu coração, Deus sabe o que você está fazendo. Seja diligente, seja incomum, faça o melhor, faça com excelência, que você será honrado por Deus, o Todo-Poderoso, e Ele levantará pessoas para estar te ajudando nessa missão. No desígnio, aquilo que Ele colocar na sua mão, pode ter certeza que Ele vai à frente, Ele vai colocar anjos no seu caminho para te ajudar a realizar aquilo que Ele colocar, aquilo que Ele te entregar para fazer. Faça, vá além, faça como Rebeca, vá além, vá mais além. Procure sempre além e sempre com excelência. Faça tudo com excelência. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana.